Eu mesmo pegava os tenébrios, é uma larvinha, e aí eu mesmo fazia petisco. Fica igual um torresmo, porque eles são... O tenébrio uma praga do trigo. É uma larvinha durinha, assim, grande. Eu mesmo fazia quando o pessoal ia lá em casa. Pegava os tenébrios grandão, e aí lavava, botava na água quente, fritava, botava um pouquinho de sal, e o pessoal comia. Se você comer de olho fechado, você vai falar que é torresmo. É hora do agro e hoje trouxemos para vocês aqui o meu xará, Leonardo Cândido. Leonardo Cândido, que é engenheiro agrônomo, e ele é o cara do Passiflora Rural. Passiflora Rural que tem Instagram, YouTube, TikTok e um cara que fala muito bem da hortifruti. É isso, xará? Isso aí. A Passiflora é desde 2013. Fui produtor rural até 2021 praticamente. Depois trabalhei com extensão rural também, conhecendo um pouco mais os produtores, hortifruti granjeiros. Já me formei querendo ir nessa área. Depois que trabalhei com a extensão rural, hoje eu trabalho com a consultoria, hoje tenho o Instagram, trabalho com vendas também, trabalho com o ensino, principalmente com o ensino. O ensino acabou virando uma renda hoje, que é a nossa maior renda. Bacana, Xará. Xará, para a gente começar, você já falou, você foi produtor, mas você começou como? A sua família já é de produtores, você já vem do campo? Como é que foi essa história? Meu avô e meu pai já trabalhavam com grãos. Meu avô era chefe de armazém, meu avô que trouxe uma das primeiras fábricas de soja de Primavera do Leste, meu avô que trouxe aqui para o Mato Grosso. Para Primavera? Para Primavera. Meu avô veio trouxe os Daltroso para cá também. Então, meu avô trabalhava nessa área. Meu pai também começou a trabalhar com armazém. Meu pai tinha uma corretora de grãos aqui em Rondonópolis, diversa corretora. Meu pai já é falecido. E eu vim desse ramo, só que não era um ramo, era outro ramo, né? Trabalhar com soja, com grandes culturas. E no meio da faculdade, eu acabei me apaixonando pela parte de hortifruti granjeiros e também eu vi que tinha muito pouco profissional aqui no estado. Pouco profissional, a probabilidade é muito maior de você se destacar. Então eu falei, eu vou para essa área. Então eu saí, na época eu arrendei uma área de um amigo meu, Leonardo Freitas, ali na Boa Vista, aqui na Boa Vista. Mais um Leonardo. Mais um Leonardo, E a gente começou a trabalhar com maracujá na época, não sabia quase nada, estava no início da faculdade, estava no segundo semestre da faculdade, não sabia nada. Falei, vamos plantar? Vamos. Vendi um carro que eu tinha e fui plantar maracujá, por isso que chama Passiflora. E aí o maracujá veio, a gente entregava nos mercados aqui, depois veio tomate, hortaliças, começamos a trabalhar com o delivery, entrega em casa, a gente entregava muito cesta de legumes, verduras aqui na cidade. Depois veio a pandemia, e a pandemia a gente acabou parando, saindo da área, e aí depois eu entrei na extensão rural, comecei a movimentar minhas redes sociais, tive grandes amigos aí que me incentivaram, o Elton Vicente, um amigo meu que se não fosse ele, hoje eu também não estaria aqui. Porque eu não sou eu não era o que eu sou hoje. Eu não gostava de falar, não gostava de tirar foto. Então foi uma pessoa que falou, Leonardo, você tem futuro. Vamos fazer. Eu não vou fazer não. Ele, vamos fazer, vai fazendo desse jeito que vai dar certo. E aí foi, eu comecei a trabalhar com as redes sociais. Aí foi 5 mil, 10 mil seguidores, 100 mil, hoje 250 mil seguidores. 250 mil seguidores? 250 mil hoje seguidores nas redes sociais. 50 milhões de visualizações por ano nas redes sociais. Então atinge muita gente. Fiquei praticamente 10 anos da minha vida atendendo o produtor rural, não cobrava, trabalhava com extensão, atendia, produzia e fui conhecendo a área, me especializando, entrando cada vez mais, a plataforma foi crescendo. Hoje a Passiflora virou representação, hoje eu compro e vendo produtos para pequenos produtores, pequenos e médios produtores, ali 1 litro adubo foliar, semente em pequena quantidade. Hoje a gente atende todos os estados brasileiros, a gente vende desde a divisa com o Uruguai,
lá em Santana, no Rio Grande do Sul, até Macapá. Nossa. Trabalhando com venda só para pequeno produtor. E o produtor pegou uma confiança muito grande em mim, porque hoje minhas redes sociais, na verdade, sempre foi ensinar o produtor. E o meu cliente hoje, muitos não sabem nem ler, não tem estudo, e tudo que eu passo hoje para eles é da forma mais simples possível, para eles poderem entender da forma mais clara. Isso gerou uma confiança no produtor, e acaba que hoje eu tenho um pós-venda que muito bom, porque eu atendo todos os meus clientes como se fosse um cliente mesmo de anos ali. Ele pode ser um cliente que acabou de comprar, eu vou atender ele como eu atendo todos. Vejo o que ele precisa, atendo, passo recomendação, eles me mandam muito foto. Hoje tem isso, eles mandam foto de doença, de praga, o que está acontecendo aqui? Respondo todo mundo. E hoje a gente tem um grupo de WhatsApp onde os produtores pagam por mês, pagam R$18 por mês, que é um valor, se você for ver assim, é um valor simbólico. Simbólico. Hoje você vai comer uma pizza, muito mais do que isso. Só que uma coisa é você ter 100 pessoas nesse grupo. Outra coisa é a gente, em menos de um ano, ter 700. 700 pessoas no grupo. 700 pessoas no grupo de WhatsApp. Você atende os 700. Respondo todo mundo. Todas as perguntas eu respondo. Hoje a loja, a representação, ela já anda sozinha. Ela já tem o organismo dela vivo. E hoje eu fico 90% voltado para criar conteúdo para as redes sociais, que também já monetizam, também já tem essa monetização. Mas as pessoas da rede social, elas vêm para o grupo. Vêm para o grupo de WhatsApp. E ali eu respondo todas as perguntas. E tem muito produtor que não gosta de grupo, pergunta no particular. E eu respondo. Às vezes eu acordo ali, faço meu devocional, e aí eu vou olhar as mensagens. Tem mensagem lá, meia-noite, 1h, 2h. O agro não dorme. O agro não dorme. Tem mensagens a noite inteira. Eu vou lá e respondo todo mundo. O produtor, tem muita gente que não tem paciência, né, de um WhatsApp. Hoje a gente tem, num dia, 20 perguntas perguntando a mesma coisa. O pessoal fala, como que você tem paciência de responder 20 vezes a mesma coisa? Eu falo, mas o produtor não tem o tempo para voltar e ver o que foi escrito durante o dia. Às vezes ele chegou e está com aquele problema, ele tem que ser respondido. E acabou que a nossa comunidade no WhatsApp virou um ecossistema. Um pergunta, o outro responde a experiência dele, o outro responde a experiência dele, o outro responde a experiência dele, e eles ficam aguardando eu dar o aval ali, né? Eles ficam assim, vamos esperar o Leonardo. Eu falo, não, isso aqui tá certo, isso aqui eu não tive experiência com isso, mas esse outro produtor aqui falou que foi resolvido desse modo. E hoje, as nossas redes sociais já passou do produtor para o vendedor e para o engenheiro agrônomo que trabalha a campo. Hoje, depois que eu comecei a trabalhar, hoje eu pego a bula do defensivo e falo sobre ela num vídeo de 2-3 minutos. Então eu ensino tudo que o produtor precisa saber e o vendedor para fazer uma recomendação daquele defensivo. Isso levou a Passiflora para outra, foi quando começou realmente viralizar. Hoje tem donos de lojas que falam, Leonardo, eu passo todos os seus vídeos para meus funcionários. Hoje eu tenho vendedor no grupo, que às vezes ele vai fazer uma venda, ele manda mensagem no privado, não manda no grupo não. Leonardo, eu estou fazendo uma venda aqui, eu estou com um produto, mas não sei que recomendação que eu faço. Porque hoje na bula dos defensivos, o que acontece? A venda do defensivo para o pequeno produtor é diferente do grande. Tanto dose como abordagem para o pequeno. Eu comecei a trabalhar isso nas redes sociais. Hoje, o grande vai lá, já sabe o que vai comprar, compra e vai embora. O pequeno, eu sempre falo para os vendedores, muitas vezes, num primeiro contato, você consegue resolver o problema do pequeno sem ele comprar nada. Porque muitas vezes ele tem o produto e usa da forma errada. Então você não precisa vender numa primeira vez, mas você vai pegar confiança. Outra coisa que o vendedor também, às vezes, ele está acostumado com grande, existe 2 produtos iguais. Esse, a concentração é 72. Usa uma dose de 6 ml numa bomba de 20 litros, custa R$200. Esse, a concentração é 17. Usa 20 ml numa bomba de 20 litros, custa R$60. O vendedor vai pegar e vai falar assim, não, se compra esse aqui mais caro, que a dosagem é mais baixa. Só que ele tem um produto muito mais barato para uma dosagem mais alta. O produtor não quer saber
o preço e a dosagem. Esse aqui podia ser 50 ml. Ele quer comprar o custo-benefício para ele. E às vezes você mostrando isso pro produtor, você ganha ele. Muitas vezes o produtor chega, eu tô com um problema de mosca branca, não sei o que eu faço. O que você tem de produto? Eu tenho esse. Opa, como que você tá usando esse aqui? Tô usando via foliar. Não, esse aqui na bula é recomendado via raiz, via esguicho ou via fertirrigação, que é via água da irrigação. Ah, eu nunca fiz. Então a recomendação dele é assim, o produtor vai lá, faz e dá certo. Ele fala, nossa, fui na revenda comprar, não comprei nada e o vendedor resolveu o meu problema. Então eu friso isso demais nos vídeos, ajudando também. Então hoje no nosso grupo tem vendedor, tem engenheiro agrônomo extensionista, tem a pessoa que tem um sítio ali, uma chácara de lazer, também está ali dentro. Então acabou abrangendo um público muito grande com esses vídeos, principalmente ensinando o vendedor a vender e ensinando o produtor. O produtor chega e fala, eu fui na revenda, porque hoje tem um produto que para soja é 30 ml, por exemplo, numa bomba de 20 litros para grandes culturas, para hortaliças é 5, 6. É uma diferença muito grande. E muitas vezes eles recomendam 30, porque já estão acostumados. Ah, quanto que é? É milho, grãos, é pastagem, é a 30. Só que o produtor é 6 para pequenas culturas. E acaba dando uma fitotoxicidade, queima, o produtor tem prejuízo. Eu friso demais. O produtor fala, eu já chego na revenda, peço o produto e peço para olhar a bula. Porque eu já vejo na frente do vendedor. Às vezes o vendedor fica meio bravo, mas eu falo, não, aqui a dose tá errada. Eles falam para mim, eu vi lá realmente a dose estava errada. E eu ensino eles a fazer as contas também. Eu falo, a conta é assim que você tem que fazer, pra você saber qual que é a dosagem que você vai... Porque hoje o pessoal fala em dose por hectare. Só tem lá, dose por hectare. E numa bomba de 20 litros? A gente tá falando de uma horta. Tá falando de horta, que ele vai usar uma bomba, 2 bombas de 20 litros, 3. Essa é a maior dificuldade. Eu ensinei eles a fazer as contas. E ele chega lá na revenda e eles veem e conseguem fazer essa conta junto com o vendedor e consegue ter um melhor aproveitamento e um risco menor. As bulas hoje de defensivos, elas têm observações, não é só as doses. Se você for lá embaixo, depois do intervalo de carência, vai estar as outras informações. Por exemplo, não pode misturar com esse produto. Hoje tem produto, por exemplo, tem acaricida, que se você aplicar ele, você não pode, porque a maior parte dos acaricidas, você tem que utilizar óleo, porque o acro ele precisa do óleo para fixar nele. Você utiliza um adjuvante, um óleo. Esse acaricida em si, ele é incompatível com óleo. 14 dias antes, não pode usar nada de óleo. E 14 dias depois, também não. O produtor compra, aplicou um produto com óleo, que é um adjuvante muito utilizado, uma semana atrás, ele vai aplicar aqui mesmo o produto sozinho, não vai fazer. Vai queimar a planta. Ele dá uma fitotoxicidade, a planta queima. Ele fala assim, o produto é ruim. Mas calma aí, você usou óleo? Usei semana passada. Ou ele aplicou hoje e semana que vem ele aplica um produto com óleo. Porque o óleo é um adjuvante muito utilizado para fixar na folha, para fixar no inseto também. E essas observações, muitos não falam na hora da venda. E aí o produto, mistura de defensivo, às vezes está lá, esse produto não pode ser misturado com esse princípio ativo, nem esse. E às vezes eles não olham, não se atentam a isso e acaba dando um problema e eles põem a culpa no produto. Ou na dose que foi recomendada, mas na verdade estava escrito lá pequenininho. Não pode misturar com ingrediente ativo tal e tal. Então eu ensino muito isso nas redes sociais e acaba que conquistei muita gente e o produtor vem e acaba virando venda. Uma coisa hoje, o produtor, é que você pode perceber nos meus vídeos que eu não falo que eu vendo. Você não vai ver nenhum vídeo falando assim... Claro, tem 2 vídeos que é de venda, que realmente eu falo, eu trabalho com isso. Eu não falo, por quê? Porque se eu falar que eu vendo, o produtor não vai comprar. Ele vai falar, Leonardo tá fazendo um vídeo só para falar do produto. Então, pode ser que ele tenha falado uma qualidade do produto que não seja verdade. Que o produtor é assim. Tá falando do vídeo do produto só para vender. Então, ele pode ter colocado qualidades aí nesse produto que não são reais. Então, nenhum vídeo eu falo todas as especificações reais do produto, mas eu não falo que eu vendo. A venda, ela vem automaticamente depois. Tem esse produto? Onde que eu acho? Eu tenho. Então, faço uma venda. Então, isso também é uma observação para poder conquistar ali o produtor. Porque você pode perceber que quando você
foca muito no que você tá vendendo, o produtor já fica assim, tá falando muito. Tá pensando no que vai ganhar pela venda e não resolver o não problema. resolver o problema. Então, nenhum vídeo meu eu falo que eu vendo. A venda vem consequente disso e eu acabo ganhando o produtor com pós-venda, com os ensinos. Ajudo muito o produtor que não tem condição, ajudo eles, passo informação, passo recomendação, passo tabela de tubação. Hoje quando eu vou visitar minha família no sul, uma viagem de 2 dias eu levo uma semana. Porque aí eu falo, ó, quem que tá no meio do caminho? Eu vou passar entre essa e essa cidade. Aí eu vou lá, acho 3, 4 produtores. Passo no Paraná, vem tomar um chimarrão aqui, vou lá. Almoço aqui, já sai de tarde. Vou à noite, ó, quem que tá no meio do caminho aqui, ó, vem jantar aqui em casa. Eu paro. Nunca vi um produtor na vida. Eles ficam realizados. Falaram, seu lado do Mato Grosso e passou aqui. Dou então, atenção. Eu dou essa atenção para eles. Eu vou lá, olho a horta deles, não cobro nada, almoço com eles, tomo um café, tomo um chimarrão ali e continuo viagem. Eu demoro 7 dias numa viagem de 2, mas eu vou visitando todo mundo ali, eles ficam felizes e ganham também a confiança deles ali, porque eles indica eu para um, indica eu para outro e acaba que isso vira uma venda e uma confiança. Sensacional. Algumas coisas chamaram muita atenção, Léo, que você falou, que alguns produtores não têm leitura, são analfabetos. Então, para quem está ouvindo em casa, ainda temos essa realidade ainda de produtores que são analfabetos. Sim. E aí isso me chama a atenção pelo seguinte, algumas pessoas gostam de pegar a tecnologia e falar dos aparelhos de celular e falar que eles não são um malefício para as crianças, pelo uso de tela. Sim. O aparelho não tem culpa de nada. Sim. Na verdade, é o uso que você faz dele. E quando você vê ações como essa, ações como você está fazendo, de divulgar informações para as pessoas que não têm condição de leitura e que elas conseguem absorver essa informação, você vê como o mesmo aparelho, que para alguns pode ser um malefício, para outros é conhecimento. É um novo mundo. Eles passam a ter conhecimento, esse conhecimento que você precisou ir para a faculdade, precisou de tempo para trabalhar, para adquirir, você consegue passar para as pessoas. E isso é maravilhoso. Você está de parabéns por isso, isso é muito bacana. Obrigado. O produtor, ele chega, hoje o produtor chega em casa e ele pega o quê? Ó, vídeo. Vou olhar o vídeo. Vou olhar, eles chegam e a diversão deles lá é vídeo. Então, muitas vezes eles falam, já chega o produtor e manda mensagem, falando, Leonardo, ó, eu fiz as coisas que você falou e deu certo aqui. Então, eu falo, pessoal, quem segue hoje a Passiflora, não precisa pagar nada. Se você vê os vídeos e acompanhar, entende todo o manejo, entende tudo. O produtor fala, Leonardo, nunca acompanhei nada de você, me desculpa, mas eu assisto seus vídeos e mudou totalmente a minha realidade aqui só assistindo seus vídeos. Você passa a informação completa sem pedir nada em troca. E isso aí é muito bom. Então a Passiflora, quando a gente fala das comunicações da Passiflora, ela não é um canal de comunicação sobre o produtor. Ela serve, inclusive, para dona de casa que tiver um vasinho de jabuticaba lá, tiver sua hortinha da cebolinha na janela. Serve para todo mundo. Serve para todo mundo. Até tem um vídeo que eu postei semana passada, tem 190 mil visualizações, explicando sobre herbicidas para utilizar na grama de casa. O que eu posso utilizar na minha grama de casa para resolver o problema de plantas daninhas? Tirar a tiririca. Principalmente tiririca. E aí eu passei, isso também viralizou ali, porque é um negócio que lá dentro tem controle de ácaro em roseira. Às vezes você tem a roseira, não sabe o que é. Hoje o pessoal pega e fala, e essa ferrugem aqui? Tudo é ferrugem, né? E essa ferrugem aqui? Opa, não é ferrugem, é uma raspagem de um inseto. Então eles vão aprendendo e vão... Esse dia um produtor falou, cheguei... Minha avó, Leonardo, falou, minha avó veio aqui e identificou uma cochonilha aqui na rosa do deserto da minha mãe. E vendo seus vídeos. E aí eles vão... Às vezes encontro produtor aqui em Rondonópolis mesmo. Falou, meu pai te assiste, meu irmão te assiste. E aí vai tomando uma proporção que é bom você ajudar as pessoas assim e ver que a sua informação está ajudando o pequeno produtor. Leonardo Cândido, Passiflora Rural de Rondonópolis para o mundo. De Rondonópolis para o mundo. Leonardo, você que conhece o produtor, fala direto com o produtor, como você falou, você faz visita para os produtores, para os pequenos produtores. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por esses produtores no dia a dia?
Hoje para mim, a principal legislação, principalmente de defensivos. Legislação de defensivos. Porque a legislação de defensivos ela é estadual. Uhum. Cada estado tem a sua. Hoje, por exemplo, tem estados que eles vão na propriedade do produtor sem avisar o órgão de fiscalização, colhe alguns produtos, eles podem, como é um órgão fiscalizador, eles podem entrar, colhem esses produtos e levam para uma análise para ver se tem defensivos registrados ou não registrados para a cultura. Só que hoje, na área de hortaliças, é muito pouco defensivo registrado. Muitas vezes o produtor acha produto igual, com o mesmo princípio ativo, mesma concentração, sem o registro para as hortaliças. E às vezes ele tem que pedir de um outro lugar que não consegue enviar. E aí o produtor tem que ir, vai deixar perder tudo? Não tem como ele deixar perder toda uma roça. E tem que usar um produto que muitas vezes é o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, mas não tem registro. Então acaba, ou se não, utilizar um outro produto mesmo que não tenha registro, mas que é difícil você achar. E a legislação acaba apertando muito pequeno, demais. Hoje em dia, se falando hoje aqui no nosso estado, hoje você compra um defensivo para aplicar, a loja, ela não sabe, ela pergunta para que você vai utilizar, você fala que vai utilizar para uma cultura X, mas você vai usar para Y. A loja não sabe para que realmente você vai utilizar. Você vai falar assim, não, eu vou utilizar para milho. Mas você chega lá, você vai utilizar em alface. Chega uma fiscalização, te dá uma multa. Você leva uma multa de 40 mil e a loja leva uma multa de 100 mil. Por não saber realmente no que o produtor ia aplicar. A legislação e a assistência técnica é o que mais o produtor tem problema. Mas a legislação de defensivo vai apertando cada vez mais o produtor, Que nem o pessoal fala, trabalhar sem defensivo é difícil. Eu conheço muitas realidades aí, hoje em dia, eu falo que o defensivo agrícola é um remédio, é como se fosse um remédio nosso. Hoje em dia a gente toma um remédio, a gente vai tomar um remédio, tá lá, 7 em 7 dias, de 8 em 8 horas. Tomar, no máximo, uma semana. O que a gente vai fazer? Tomar de 8 em 8 horas, no máximo por uma semana, para esse remédio metabolizar do jeito certo e depois não ficar nenhum residual dentro da gente, porque o remédio é um químico também. Sim. O defensivo é a mesma coisa. Você tem uma dose, um intervalo de aplicação entre uma aplicação e outra, e existe uma carência, que é quanto tempo depois da última aplicação você pode colher, vender e consumir com segurança. Por isso que eu trato os defensivos muito como um remédio. É a mesma coisa, praticamente, que se você respeitar a carência, respeitar a dose, respeitar o intervalo de aplicação, não tem perigo nenhum para o ser humano. E se você pensar como remédio também, você me chamou a atenção para um detalhe. Se você pensar no defensivo como um remédio para a planta, assim como o remédio que nós tomamos, ele tem seus efeitos colaterais. Sim. Mas o efeito colateral ele é sempre medido pelo benefício que o remédio traz. Sim, é isso, né? Sim. Só que nas plantas ainda tem um detalhe, que além do benefício da planta, da saúde da planta, ainda tem um benefício de gerar alimento para a população que não para de crescer. Isso aí. E outra, o defensivo aplicado numa planta, ele tem o sol que vai evaporar ele, tem o vento que vai secar e evaporar ele também, e tem a chuva, fora o defensivo que algumas vezes chega a escorrer. Então, acaba que você perde uma eficiência na hora que se aplica o defensivo. Já a gente, quando a gente toma um remédio, a gente ingere o remédio. Então, ele vai 100% para dentro da gente. E o pessoal fala muitas vezes assim que tem que parar de usar defensivo. Não pode usar defensivo. Mas muitas vezes aquela pessoa que fala isso, ela se entope de antidepressivo. Ela toma... hoje em dia a moda é tomar antibiótico para tudo. Por isso que os antibióticos hoje muitos não fazem mais efeito. Porque ganha resistência. Qualquer coisa antibiótico. Toma antidepressivo todo dia. Toma antibiótico. E aí reclama, fala dos defensivos. Sendo que o produtor... E o que faz mal é o defensivo. Hoje a legislação para o produtor é muito... Hoje se você tomar um remédio errado, o que vai acontecer? Um efeito colateral.
Se o produtor fizer uma aplicação ou tiver um produto errado, é 40 mil no mínimo de multa. Fora o prejuízo na lavoura. Fora o prejuízo na lavoura. Então o produtor ele tem que seguir as regras para ele não ter esse prejuízo, mas a pessoa toma um monte de remédio e quer que o agro não utilize defensivo. Nessa mesma toada, muita gente fala de produção orgânica, que é fazer essa produção, mas sem uso dos defensivos. Aí entra controle biológico também, não entra? Sim. O que você acha de uso de controle biológico, de não usar defensivo e essa capacidade de produção? Se é possível produzir em alta escala, como se tem necessidade no mundo hoje de produção de alimentos, em alta escala e com qualidade sem o uso defensivo, só ou, por exemplo, controle biológico ou a chamada produção orgânica. O cultivo hoje orgânico é um cultivo fantástico. Por isso que o orgânico é muito mais caro do que o convencional. O custo do orgânico é muito mais alto. Você tem que usar muito mais alternativas. Então, o cultivo orgânico é fantástico. Porque você pode ter um cultivo orgânico em grande escala, mas eu acho que ainda não numa mega escala. Mas hoje os biológicos são muito eficientes. Hoje tem bacilos thuringienses que pega lagarta. Hoje tem Isária e metarrhizo. Não sei se você já assistiu uma série. Tem uma série que chama The Last of Us, que é uma série zumbi muito famosa, que sai um negócio assim do zumbi. Aquele fungo, o fungo do zumbi é o Cordyceps, que é utilizado na agricultura. O mesmo fungo é o que eles se inspiraram para fazer, que hoje mudou o nome, não é mais Cordyceps, o pessoal usa Isária. É o mesmo fungo da série zumbi. Então são fungos muito agressivos, se falando em controle biológico. São fungos muito bons. Bovéria baciana, que pega mosca branca, moleque da bananeira, ácaro. Só que o biológico, você tem que utilizar ele do jeito certo. O que acontece do produtor é querer utilizar o biológico em alta infestação, quando nem o químico não está funcionando. O biológico ele tem que vir sendo usado como preventivo. Hoje a gente fala em doenças de solo, Fusarium, por exemplo, Rhizoctone, que são doenças com potencial destrutivo muito alto. Não tem quase químico hoje que resolva o problema, mas tem biológicos que amenizam o problema. Só que o pessoal utiliza o biológico, a maioria, do jeito errado, porque não tem muitas vezes eles não têm um suporte, que acontece demais, e outra porque utiliza em horário errado. O biológico é vivo, é um fungo, temperatura alta diminui esporulação dele, diminui os fungos. Baixa umidade do ar também dá problema, porque é fungo com baixa umidade, fungo sobrevive e esporula com alta umidade. Então tudo isso tem que ser frisado, mas são ferramentas super potentes. E eu já resolvi muito problema com o biológico, mas utilizado na dose certa. Mas se falando assim, vamos utilizar, hoje em dia tem produtos à base de cobre, calda bordaleza, calda sufocáustica, que o cobre é um fungicida universal, utilizado até em pomadas hoje, muitas pomadas, principalmente para fungo de unha, são à base de cobre. Então o cobre é um fungicida de contato muito utilizado e antigo, que é super eficiente e pode ser utilizado na agricultura orgânica. Mas tem que ser algo muito monitorado. Existe hoje propriedades gigantescas, assim, 10, 20, 100 hectares de cultivo orgânico, que são mega de propriedade. Só que eles têm um sistema ali dentro super rigoroso. Consegue? Consegue. Mas e esse custo? É qualquer um que consegue ter esse custo de mão de obra? Quantos funcionários tem dentro de uma propriedade dessa? Porque o defensivo você passa e ele tem um tempo agindo, vamos falar assim, exemplo, 10 dias. O orgânico, às vezes, elas têm que aplicar 2, 3 vezes na semana para poder repelir e não deixar o inseto vir para poder infestar. Então, quanto de mão de obra eu preciso ter no orgânico para poder gerar isso em grande escala? É possível? Hoje tem propriedades gigantescas. Só que é possível para todos? E hoje você vai comprar um produto orgânico no mercado, custa R$20 um produto. E o comum custa 3. Se realmente fosse tudo
orgânico, todo mundo conseguiria comer tudo orgânico, você ia fazer uma feira ali, ficava R$ 500 comprando produto. Você compra uma bandejinha com uma berinjela, é R$ 30. Sendo que você compra ali com 30, você compra vários quilos da outra. Teria que ser um preço igual. Mas se colocar um preço igual, será que o custo é pago? Será que paga esse custo? Então tudo isso tem que ser muito bem observado, porque já vi muitos produtores migrarem do orgânico para o convencional, por não conseguir mais trabalhar. Como já vi também produtores migrarem do químico para o orgânico, mas eu vejo muito mais migrando do orgânico para o químico. Porque chega num ponto, o produtor fala, não estou conseguindo produzir, não está indo, porque para você deixar o seu solo bom, um solo hoje vivo, 2 a 4 anos. É você ali moldando o seu solo. Então não é de um dia para o outro, que nem você faz uma agricultura convencional. Plantou hoje, adubou, colheu daqui a 30 dias. Você vai ter uma perca durante um tempo até seu solo se estruturar e você ter um ecossistema, porque a agricultura orgânica é um ecossistema, tanto no solo quanto na parte de cima. Então isso gera tempo. Será que o produtor aguenta esse tempo? Será que ele tem capital para isso? Isso que é ainda e outros muitos produtos orgânicos. Ou você vai comprar um defensivo, custa R$ 30. Você vai comprar um biológico, custa 800, 1.000 e pouco. E outro, o defensivo fica anos na prateleira. O biológico tem 6 meses de validade, tem 1 ano. Porque o produto biológico ele foi feito para quê? Utilizar todo o produto de uma vez, porque a partir do momento que você abre, ele contamina. Só que nós pequenos, a gente põe na geladeira, abre, tira 20 ml, guarda, já contaminou, perde eficiência. Daqui 6 meses vai vencer, não vou utilizar tudo isso. Será que eu vou dar conta daqui 6 meses comprar mais R$ 1.000 num produto e usar só 200 ml? Esse ainda é o gargalo. Será que vale ou não uma agricultura orgânica? A gente tá vendo aí. Não é fácil a vida de produtor, não. Tá achando que é fácil? A hora que você chegar no mercado e olhar o produto lá na gôndola, pensa nisso. Pensa na dificuldade que é desde quando começou a produzir ele até chegar na gôndola. Aproveitando isso, Leonardo, você que conhece isso bem, para quem tá nos assistindo e que não conhece como é que é essa produção, mais ou menos assim, por cima, no geral, como que é esse caminho, desde quando você decide que uma área vai ser utilizada para a produção de hortifrutis, até esse alimento sair da fazenda, sair da sua área, do seu sítio? Quanto tempo é isso, mais ou menos? O que de investimento você vai fazer, de tempo, de pessoas, uma rotina numa fazenda dessa? Hoje, a primeira coisa é para quem você vai vender. É o mais difícil hoje na nossa área de hortifruti. Por quê? Hoje a maior parte das coisas vem de fora. Então o mercado ele traz um caminhão com vários produtos. Se ele for pegar um produto meu, ele vai vir com um caminhão faltando uma parte. Se ele não tiver nada para adicionar naquela parte, ele vai vir com um caminhão vazio, um pedaço. E hoje a maior parte das produções vem de fora. A primeira coisa, produtor, para quem que eu vou vender? Porque produzir é fácil, entre aspas. Vender e escoar, que é o difícil. Primeira coisa, qual que é a minha distância da cidade? Vale a pena? Quanto que eu vou ter de consumo para mim ir na cidade? Tenho água? Tenho energia? Minha água é boa? Porque não pode ser qualquer água também. Hoje a eficiência da água, ela muda se for uma água de açude, de peixe. Tem amônia ali, tem matéria orgânica, tem produtos que se você utilizar, eles perdem eficiência com matéria orgânica. E outra, o excesso de matéria orgânica, a probabilidade de vir uma bactéria e dar problema no solo é muito alta. Para quem que eu vou vender? O que acontece muito é o produtor chegar e a pessoa falar, pode produzir para mim, é o que eu mais vejo, que eu vou comprar. O produtor começa a colher, ele está comprando de outro e não vai querer sair do outro para comprar. Ou o outro tá vendendo por 20, o seu é 30 e ele vai falar que só compra de você se for por 10. Isso que mata o produtor. Então tem todo essa... Qual que é a distância? Para quem que eu vou vender?
insumos, é de fácil acesso, é de difícil. Eu vou ter uma mão de obra, que hoje o que faz muito produtor parar, não tem mais mão de obra. É muito difícil hoje você conseguir uma mão de obra braçal. Por isso que muito produtor está migrando. Hidroponia, bancada de areia, um cultivo um pouco mais técnico. E aí, hoje em dia tem programas de governo também, né, que ajudam a venda dos produtos. Mas todos esses programas de governo, eles não são uma renda fixa. É isso que o produtor muitas vezes não entende. Você vai trabalhar com um PA, por exemplo, você vai entregar pro governo, que o governo ele tem que comprar uma parte ali, vamos falar 20% da agricultura da cidade. Só que aí você produz lá alface. Ele fala, o seu contrato anual é 50 quilos de alface, é por quilo. Só que lá já fala que não pode levar como uma renda fixa, porque hoje em dia é tudo nutricionista. Eles vão chegar em você, essa semana eu quero 10 quilos de alface. Eles pagam bem? Pagam muito bem. Só que semana que vem eles vão querer 2 quilos. Na outra semana eles não vão querer, porque não vai ter alface. No cardápio não tem alface. E só avisa na hora, não faz não avisa antes. Não. Um alface, desculpa. O alface leva quantos dias para ele? 30 dias. Você plantar a semente. A semente, 60 dias em média. 60 dias. Sim. Então você teria que saber 60 dias antes o que ele vai precisar para você fazer programação de planta. E não tem. Então, os programas do governo, eles pagam muito bem. Hoje você vende uma alface a R$7. Vamos falar uma alface americana pesada, 800 gramas. O governo paga R$25 no quilo. Então, uma alface vai custar R$20. Só que essa semana eles vão te pedir 5 quilos, semana que vem não vai pedir nada. Na outra vai pedir 10. E aí eles falam assim, ó, você vai levar 5 quilos de alface. 1 quilo na Vila Operária, na escola tal. 1 quilo no Jardim Atlântico, na escola tal. 1 quilo em outro bairro e 1 quilo no outro bairro. E aí o produtor acaba desistindo por causa disso. Então, o gargalo de venda hoje para o produtor, e o produtor hoje é muito difícil, o pequeno, ele conseguir manter. Porque eu entendo hoje, tem que entender os compradores, eles precisam de uma compra direta, porque o mercado não para. Você vai ver os grandes mercados hoje, não para. E o pequeno produtor ele não consegue manter, porque existe sazonalidade. Época da seca tem uns problemas, época da chuva tem outros problemas. Algumas culturas não cultivam, tem maior dificuldade na seca por algumas pragas e outras na época da chuva. Então o produtor não tem essa estrutura para vou cobrir na chuva e não cobrir na seca. Então acaba que ele também acaba faltando com o vendedor, com o comprador, e o comprador acaba parando de comprar dele. Ele não consegue regularidade. Não consegue regularidade, manter. Hoje em dia você não pode plantar todos os talhões um do lado do outro. Existem pragas, por isso que hoje a soja tem vazio sanitário. Para outras culturas também deveria ser assim. Você plantou aqui um talhão, vou plantar uma vez por mês, e aí eu vou colher o ano inteiro. Na hora que chegar no terceiro mês, o que está para frente já foi. Porque aí a pressão de praga e doença daqui vai passando para as outras novinhas ali, você vai chegar num ponto que você não vai conseguir produzir. O certo é uma aqui, outra aqui na propriedade, outra lá, mas o produtor não consegue, porque como que você vai levar a água e vai levar a todo o material para um lado e para o outro. Então isso também dificulta demais a produção em escala para poder atender esses grandes mercados, esses grandes compradores, que é o gargalo hoje principal é a venda. Dificuldade de produção. Você fica falando assim, eu fico pensando, porque às vezes muita gente que está nos assistindo vai na gôndola do mercado, vê o preço do alface, fala assim, mas que absurdo que é isso, que valor é esse? E acha quem que é o vilão da história? Um exemplo, a pessoa vai lá e fala assim, nossa, o preço do tomate está caríssimo. Tá R$10 o quilo. Tá muito caro. Só que para ele chegar a R$10, o produtor não está conseguindo produzir. Ele não vai chegar a R$10 quando tem muito produto no mercado. Se tá 10, coitado do produtor. Tá vendendo a 4. Não, ele não tá conseguindo produzir, porque não tem mercado. Não tem tomate no mercado. E quando tá barato, eles falam, nossa, tá R$1 o tomate. O produtor jogando fora. Caminhões de tomate jogando fora. Muito produtor daqui de Rondonópolis que trabalha com alface, que na época que tem muita alface, vem muita alface da Serra de São Vicente, o maior produtor aqui do estado, é ali em Campo Verde. Então tem produtores ali que atendem
colhem 20, 30 mil alface por dia. E fora as coisas que vêm de fora. Tem produtor aqui que você chega em certas épocas do ano, tem um monte desse tamanho assim, ó, de alface jogado fora. Leonardo, joguei 20 mil pés de alface fora, porque não consegui vender. Você chega no outro, ó, tive que jogar 5 mil, 6 mil pés de alface fora. Acontece demais. Então a pessoa... E é prejuízo, porque ele investiu tempo, de dinheiro prejuízo. ali. E a pessoa que está em casa, ela não enxerga isso. Ela reclama quando tá caro. E quando tá barato, ela fala, por que o pessoal não doa essa produção? Eles doam, mas você busca na roça? Não. E a pessoa não busca também lá. O pessoal, por que não doa tudo isso? Por que não vende, pelo menos, o frete não vale a pena levar na cidade? Pode doar? Pode. O produtor fala, vem, quem quiser vir aqui pode pegar. Pode pegar. Vê se vai uma pessoa lá buscar. Não vai um. Ah, não, vamos juntar um pessoal, vamos lá buscar e vamos doar. Não vai. Então, muitas vezes a pessoa reclama, tá jogando fora, mas não levanta da cadeira para ir lá no produtor e poder, não, eu vou dar um jeito e vamos doar isso aí, eu vou arrumar caminhão, vou arrumar gente, nós vamos doar. A pessoa também não faz isso. E a pessoa de casa não tem, não entende, não sabe como que o produtor tá sofrendo ali sol a sol, choveu demais, perde, sol demais, perde, praga demais, doença, perdeu um talhão inteiro ali, vamos falar em 50 mil pés de alface. É 150 mil reais que ele perdeu ali. É a vida da pessoa. É a vida da pessoa ali. E não tem dia também para trabalhar nem hora, né? Não, o produtor é de segunda a segunda, não tem dia. Começa 4 da manhã e sai 10 horas da noite, 8 horas. O galo cantou. Já tá de pé. Quando a gente colhia mesmo, 4 horas já tava colhendo. E aí passava o dia inteiro. O pessoal fazia as entregas e eu saía de lá, já era 8 horas, 9 horas da noite para 4 horas da manhã. Do outro dia tá lá. Não tinha final de semana, não podia viajar, nada, porque você vai sair de um negócio que necessita ter uma irrigação, precisa irrigar todo dia, precisa estar de olho. Dá um ataque de praga de uma hora para outra. Um ataque de praga, e a irrigação do pequeno produtor não é uma irrigação que ele aperta o botão e molha tudo. Esse setor aqui é um, esse setor é outro, esse é outro, esse é outro, porque geralmente eles têm bombas pequenas. Então você tem que irrigar essa parte, fechar aqui e abrir lá. Terminou lá, você fecha ali e abre lá. Terminou ali, você fecha daqui e abre lá. E por aí vai. Então é um dia inteiro mudando irrigação e trabalhando. Então, para às vezes a pessoa fala, nossa, R$5 um alface tá caro. Só que se você for ver, os insumos, eles deram um salto de, vamos falar, de 10 anos para cá. Os insumos vieram, vamos falar, de insumo para hidroponia, que custava R$80, hoje custa R$400 um saco de 25 quilos. Se você voltar quando ele custava 80, o alface custava R$1. Se você vir hoje que ele custa 450, o alface custa 1,50. Tinha que estar 5. Entendeu? E se você subir 50 centavos, R$1, o cliente fala, nossa, tava 5 semana passada, eu vou pagar 6. Não, vou procurar por 5. Só que cada vez mais o lucro do produtor de alface diminui, porque os insumos sobem e não tem como você aumentar R$2 no alface. Ninguém compra. Então, cada vez mais o produtor de folha, ele tira do lucro dele. Cada vez mais. Insumo sobe e 10 anos atrás está praticamente o mesmo preço, muda pouco para hoje. Se você for ver as outras coisas, tudo, a inflação vem, tudo sobe junto. Tudo. Mas se você for vender um alface hoje pelo preço, R$8, R$9, pensar. Você falou em hidroponia, e aí, curiosamente, eu conversava com o nosso querido Silas, antes de começar a gravação do nosso programa, e ele não sabe o que é hidroponia. Então eu imagino que muitos dos nossos ouvintes não sabem o que é produção de hidroponia. Você pode explicar pra gente? A produção de hidroponia é cultivo em água, não é um cultivo em solo. Existem as bancadas, é feito numa estufa, existem as bancadas, umas canaletas, onde você coloca os alfaces nos buraquinhos e eles têm contato com a água. Você coloca muda. É muda. Você tem que plantar muda você na terra planta as primeiro. mudas, só que você faz numa espuma, que chama espuma fenólica. Espuma. É uma espuminha quadradinha. Você planta a semente ali, ela fica num berçário. Depois que ela chegou num porte um pouquinho maior, leva pro definitivo na hidroponia.
E aí é umas canaletas que são inclinadas, tem uma inclinação para a água poder descer, que elas ficam passando e voltando. Elas vão para uma caixa e volta para todo o sistema e fica passando. E nessa água tem todos os nutrientes que a planta precisa para ela poder sobreviver e se desenvolver. Tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, todos os macros e os micros que elas precisam para poder sobreviver. Então hoje você consegue cultivar qualquer coisa em hidroponia. E a hidroponia não é só o cultivo totalmente em água. Você já viu que eles cultivam em vaso? Que eles plantam naqueles tomate no vaso? Sim. Aquilo lá também é um cultivo hidropônico, só que não utiliza utiliza um substrato. Que eles fazem um substrato ali, compram pronto e fazem. Que lá também é um cultivo hidropônico. O substrato é inerte. Ele não tem nenhum... Ele só é regulado o pH e é um substrato inerte, que não tem nada. Tem nada. O que vai trazer a nutrição é a água com os nutrientes essenciais. Só que é um cultivo muito mais técnico, porque a matemática ela é exata. Da agricultura e da hidroponia, a matemática é exata. Todo dia você tem que medir o pH da água, que vai ficar entre 5,5 e 6,5. Se baixar para 4,5, se você deixar um pH baixar de 5,5 para 4, queima todas as raízes, você perde toda a sua produção. Se você deixar seu pH subir demais, acontece a mesma coisa. Condutividade elétrica, que é como você mede hoje os nutrientes. Você tem que medir esses nutrientes todo dia na hidroponia. Então, todo dia você tem que ficar adicionando nutrientes novos para poder manter aquela quantidade de nutriente essencial. Então, a hidroponia eu falo que isso sim é 24 horas e 30 dias e 365 dias. Por quê? Se faltar energia, 1 hora sem energia, de dia você perde tudo. Eu vou colocar uma bomba. É constante, essa água tem que ficar rodando, constante. Ela não pode parar. À noite, muitos desligam. Existem produtores que deixam rodando constantemente. Existem produtores que ela liga 15, desliga 15. Liga 15 minutos, desliga 15 minutos. E tem produtores que à noite eles desligam. E elas aguentam. Só que um dia, se você durante o dia ficar 1 hora, 2 horas sem água, perde tudo. Aí você fala, por que não põe um gerador? Primeiro, tem que ser um gerador a diesel, porque o gerador a gasolina tem afogador, não tem como você automatizar ele. Coloquei um gerador a diesel para ser automatizado caso a energia caia. Ele liga sozinho. Ele liga sozinho, mas existe a possibilidade da bomba pegar ar na hora de ligar. Ou seja, tem que ter gente o tempo todo. Tem que ter gente o ano todo, todos os dias. Porque é uma coisinha ali. Já vi produtor de perder 50, aqui em Rondonópolis mesmo, 50 mil pés de alface. Saiu, caiu a energia, caiu e voltou. Só que as bombas não ligam sozinha. Voltou, tinha 50 mil pés de alface já morto. E hoje em dia a hidroponia nesses dias de hoje ela vem, o pessoal vem assim, uns pró, outros contra. Porque você tá pondo todos os nutrientes ali numa água. Eles falam, o produto hidropônico não tem cheiro, não tem gosto. Só que a hidroponia veio para cultivar muito em pequeno espaço. Você vê aquelas fazendas fechadas, muita produção em pequeno espaço. Só que o custo da hidroponia, muito produtor vê, hoje a internet também desinforma demais. O cara vai vender um curso de hidroponia e falar, você vai trabalhar 2 horas por dia, vai pôr os alface lá e os alface a água vai ficar rodando e você só vai lá e olha. E na hora que o produtor entra, ele vê que é totalmente diferente. Hoje o custo de energia para hidroponia, se a pessoa não tiver uma energia solar, é muito difícil ele manter uma hidroponia pequena, vindo 5 mil, 6 mil de energia. É algo questionável que tem que ter, não é só entrar no ramo. Quanto que vai vir de energia? Quanto que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? Tem tudo um negócio maior que muita gente vende como fácil. Eu acho que depois desse programa ninguém vai olhar para um alface do mesmo jeito. Vai olhar diferente. Leonardo, você já falou da questão aí do hidropônico, da questão da mão de obra. É possível fazer mecanização do hidropônico ou a mecanização você consegue fazer só do que é plantado na terra mesmo? Não, o hidropônico tem que ser colhido, tem que ser lavado, desfoliado. O que você pode mecanizar é o liga e desliga das bombas. Só?
Só. Sistema de água ali, liga e desliga só. O resto é Mecanizado. no feijão mesmo, né? Terminou. Uma- Aqui é uma bancada hidropônica. A partir do momento que eu colho todos os alfaces daqui, eu tenho que lavar tudo. Por dentro dos perfis e por fora. Porque não pode ficar sujeira, senão a probabilidade de entrar uma bactéria ali é muito alta. Lembrando que doença de planta não tem nada a ver com a gente. Então a pessoa fala, os nomes é tudo Fusarium, Rhizoctonia, Verticillium. O cara fala, nossa, isso aí se eu comer eu vou morrer. Entendeu? Vai virar um zumbi. Stenfilium, Verticillium, Fusarium, Antracnose. Nenhuma doença de planta faz mal pra gente. Então isso tem que deixar bem claro, que às vezes você viu uma manchinha ali, uma doença de planta não faz mal pra gente. Então não tem problema nenhum a gente comer um tomate que tem ali uma antracnose, uma doença do tomate. Lembrando que é diferente do mofo que dá depois que você levou o tomate para casa e saiu aquele mofo. Sabe quando sai? Sei. Você olha assim, Meio azul. você vê ele todo. Aquilo ali sim pode se tornar uma toxina muito maléfica. Aquele mofo, sim, depois que já foi feita a colheita. Mas se o tomate vem, o alface vem com uma manchinha, que é uma doença da planta, isso não tem, para a saúde humana, não tem problema nenhum. Nádia, você falando lá no seu Instagram da integração lavoura-pecuária em pastagem com pés de limão. Eu achei muito interessante aquilo. É fácil de fazer isso? Você pode plantar enquanto o gado está pastando, você plantar, ou você tem um tempo de carência, para deixar o pé de limão crescer? Como é que funciona isso? Hoje em dia tem lavoura pecuária, citros, tem goiaba, tem outras frutíferas que, claro, elas têm que ficar num porte maior, principalmente frutíferas, as frutíferas, os citros menos, porque eles são mais espinhentos, mas outras, muitas vezes eles têm que ficar maior, às vezes você tem que passar um choque. Que a goiaba, o boi vai querer dividir. Ali entre eles, mas existe hoje aqui, eu já atendi um produtor aqui em Rondonópolis que ele faz leite com a lavoura de citros. Os citros dele já antigos, 7, 8 anos já, colhendo, e no meio braquiária. Então a irrigação já molha a braquiária, a adubação também já aduba ali a braquiária, e a braquiária fica uma baita de uma braquiária bonita, saudável, porque quando o capim ele semeia baixo, quer dizer que ele está sofrendo um estresse. Às vezes você vê um capim desse tamanho, semeou, não está tendo nutriente, está tendo um estresse. Quando é um capim bem nutrido, ele percebe que ele fica alto, sem sementear, fica no ponto para o gado comer. Então já tem gente fazendo lavoura pecuária com frutíferas, tem gente que faz com leite, tem gente que faz com corte, só vai depender a frutífera, né? Que tem algumas que o gado come que tem que tomar um cuidado ali num choque, por exemplo. Se você pensar hoje, em Rondonópolis principalmente, na nossa região, mas tem muitas cidades que têm características como essa. Você tem muito terreno vazio, vizinhos, você compra a sua casa, você compra um terreno do lado, as pessoas compram chácaras, tem essas áreas. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa nessa área e que ela não consiga mexer todo dia, ou seja, ela vai final de semana, às vezes ela não tem tempo, o que você indicaria se a pessoa quisesse cuidar de uma área dessa, porque ela pudesse plantar e falar, não, vou fazer uma renda extra? Seria possível ela fazer uma renda extra com isso? Sim, pode. Hoje o cultivo de mandioca, por exemplo, é um cultivo que, claro, tem as suas especificações, mas é algo que você não precisa ficar igual uma folhosa, uma frutífera, por exemplo, você tem esse tempo maior ali entre uma ida e outra, mas quando você for tem que monitorar, ver se não está acontecendo alguma coisa, se não tem nenhuma praga, se não tem nenhuma doença, tem que fazer alguma aplicação ou não. Mas existe sim a mandioca, uma frutífera, que você pode trabalhar ali e ir aos finais de semana ou ir uma vez por semana e poder cuidar. Claro que se existem fatores que, se por exemplo acontecer alguma coisa nesse meio tempo, o certo é você ter uma constância. Ano passado tivemos muito problema de mandruvá na mandioca, de em poucos dias consumir hectares. O mandruvá é desse tamanho, é grande e consome uma folha muito rápido. Então existe a possibilidade de acontecer um imprevisto. Mas a maior parte dos produtores que querem talvez fazer uma renda extra, ou frutífera ou mandioca. Falando em renda extra, também me chamou a atenção. Você fez algumas postagens lá. Uma foi
acho que é tatu. É um bichinho que parece uma minhoca. Esqueci qual que é o nome. Você falando de compostagem. Da minhoca e que você cria também barata. Antigamente a gente fazia pesquisa, porque hoje existem as criações de inseto, hoje fora do Brasil já existe, tipo, farinha de inseto para alimentação humana. Uhum. Já tem, se eu não me engano, países europeus e americanos, ou os Estados Unidos, que existe lá. Esse produto foi feito com farinha de inseto. Esse aqui é uma farinha de inseto que é muito mais proteinada, com menos teor de gordura, porque ela é integral. Então, pega o inseto, vamos falar hoje 2 insetos principal que é trabalhado hoje para o consumo humano e animal, que é o tenébrio e a mosca soldado negra. Quando você já viu falar do bichinho da laranja aqui, que o pessoal, quando ia pescar, deixava as laranjas ali e virava uns bigatão grandão? Aquilo lá é a larva da mosca soldado negra, que é utilizado em países em produção industrial, porque pega aquela produção, lógico que eles não fazem com laranja, eles fazem com substratos e alimentos balanceados, sem cheiro, produzem esses insetos em grande quantidade, tem os locais onde as moscas botam os ovos dali, tira do laboratório, leva para eclodir, põe no substrato, as larvas engordam, tiram, fazem a prensagem, tira o óleo, esse óleo é vendido para fazer ração animal, e aí a partir do momento que tira o óleo, vira integral, e eles fazem a farinha. E essa farinha eles estão substituindo, porque hoje em dia utiliza muito o peixe para fazer a proteína de ração animal. Eles estão utilizando a farinha de inseto, que é muito mais proteinada e muito mais saudável do que a proteína animal mesmo. E muito mais fácil, a conversão é muito maior e a produção é muito mais fácil em grande escala. Então já tem países asiáticos hoje, na Índia, por exemplo. E hoje no Brasil existem biofábricas legalizadas de insetos hoje no Brasil. Só que ainda o Brasil ele tem toda a legislação para o consumo de inseto, só que ele não existe ainda, por exemplo, você comprar no mercado uma farinha de inseto. Só que existem hoje as biofábricas no Brasil que produz tenébrio, produz o grilo, produz a barata de Madagascar, mas para consumo animal. Para quem vai pescar, para quem tem um pet. Eu mesmo pegava os tenébrios e aí eu mesmo fazia petisco. Fica igual um torresmo, porque eles são... O tenébrio uma praga do trigo. É uma larvinha durinha, assim, grande. Eu mesmo fazia quando o pessoal ia lá em casa. Pegava os tenébrios grandão e aí lavava, botava na água quente, fritava, botava um pouquinho de sal e o pessoal comia. Se você comer de olho fechado, você vai falar que é torresmo. Só que no Brasil hoje, no Brasil hoje, as biofábricas existentes são para venda, para pesca e para consumo. Tem gente que tem, dá para os animais de casa, cachorro, gato, um petisco ali, já vende desidratado também. Hoje em dia existe muito animal exótico também. Tem gente que tem réptil, primata, então eles consomem muito. Mas hoje no Brasil muito mais voltado para pesca também, do que não tem ainda legislação assim rodando para consumo humano, mas futuramente é muito mais proteína do que a carne animal, muito mais fácil a conversão e mais fácil a produção. Então, futuramente, outros países já fazem isso. O Brasil já tem as biofábricas de inseto, mas ainda não é para consumo humano. Mas me chamou a atenção lá, você estava colocando no vídeo, e eu recomendo que as pessoas acessem lá no Instagram do Leonardo. Você estava mostrando lá que você usava para comercializar para pesca. Sim. Dá para gerar uma renda legal com aquilo, criando barata? Ela é fácil. Hoje em dia, se for pensar em matrinchã, em peixes mais esportivos, a barata, antigamente, vendia o gafanhoto. Isso. Antigamente eu ia pescar com meu pai, comprava muito gafanhoto. Comprava os gafanhotos. Hoje é proibido. Então, proibido o gafanhoto. Não pode nem criar o gafanhoto, porque você imagina uma fazenda com milhões de gafanhotos e dá um problema e escapa, vamos falar, em 100 milhões de gafanhotos. Mas os pequenos, eles podem ser criados, aí você vende nos potes ali. Hoje tem as legislações para isso, mas as pequenas escalas ainda não é algo que precise ser, se falar assim, uma legislação. Mas futuramente, com certeza, aumentando demais. Hoje nos grandes
Hoje a gente tem alguns grupos voltados para insetos, que tem gente que vive disso. Eu já visitei criações caseiras, CNPJ, que vivem da criação de inseto e vendem para casa tanto para pet se alimentar quanto para pesca. Então existe hoje muita gente que vive da criação de inseto para poder já largou outros empregos para viver disso. Mas é esse ponto de você conseguir fazer uma renda principal. Olha, tem gente que vende quilos, vamos se falar em 50 quilos por semana de insetos. Isso, 2 quilos para um, 3 quilos para outro. E aí o pet mesmo pega e fraciona e coloca para vender. Então já tem muita gente hoje que vive da produção e venda de inseto. Mas pessoal, atenção, vai lá, olha lá no Passiflora Rural, porque não é qualquer barata também, tá? Deixa bem claro isso, né? Nessa barata que você acha nos bueiros aí, não. Sim. É uma barata especial. Sim, a barata de Madagascar é uma delas, que é a maior barata hoje, que ela não tem cheiro, ela não é de esgoto, ela é criada. Hoje tem outros países que utilizam ela muito como pet. Como pet? Você põe ela num aquário ali, você dá ração, ela come ração, não é que nem uma barata de esgoto, não tem doença. E uma outra barata que eles criam muito é aquela, não sei se você já viu na madeira, geralmente ela é marronzada, grandona, assim, chata. Aquela também é uma que é muito criada, mas a barata... a de Madagascar é a mais criada. E o grilo também, que é muito... Aquele grilo preto, que geralmente entrou no quarto e ninguém dorme. Sim. Ele que é o mais criado hoje. Ele se prolifera muito. O pessoal utiliza muito para pescar matrinchã, para tanga. Você escolhe ali. Ele tá vivo, a barata também. Você isca e é um atrativo, porque não pode produzir e vender o gafanhoto. Então o pessoal vai se adequando conforme a legislação para poder criar outros e ter outros manejos. Então já tem muita gente que vive só disso. E falando em pesca, também eu vi lá a questão da minhoca. É possível também isso? E dá para gerar uma receita? Eu achei bacana ali que você estava mostrando a minhoca, porque você cria ela, você faz a compostagem, depois você tira aquela terra que ela produziu e aquilo serve de adubo. Sim. Isso também é possível ser um gerador de renda? Também. Hoje também tem. Hoje a gente tem pessoas hoje no Brasil que vivem também da venda da minhoca para casa de pesca. Lembrando que não é Minhocuçu. A Minhocuçu, para quem não sabe, Minhocuçu é polêmico, mas a Minhocuçu é proibida a venda, coleta e criação no Brasil inteiro. É uma lei federal de muitos anos atrás que não pode coletar, não pode criar e não pode vender Minhocuçu em todo o território brasileiro. Mas fazemos, né? Muita gente, você acha Minhocuçu em todo lugar, mas é proibido. Depende do PRF que vai te passar, vai te parar na sua pescaria. Eu já tive conhecido que passou pro Mato Grosso do Sul com Minhocuçu e na volta voltou com 2 e quase ficaram com o carro. Então é uma lei federal, vai depender... Tem uns falam que não é Minhocuçu é só um determinado tipo, mas enfim. Porque a Minhocuçu ela não se reproduz em cativeiro, então é só coletada, ainda não tem uma tecnologia para poder cultivar. Voltando na outra minhoca, a gente tem hoje no Brasil, que é cultivada e vendida, violeta do Himalaia, que é uma minhoca que compete com a californiana em produção de humus, pequena, mas agressiva no consumo, que é hoje os produtores industriais de humus hoje no Brasil, que existem empresas grandes que produzem humus, que ensacam hoje na Bahia. Tem o João lá que produz toneladas por semana e outras fábricas aqui no Brasil que fazem isso. Californiana e violeta do Himalaia são pequenas, mas comem de tudo, uma voracidade muito grande. E hoje, para pesca, existe a gigante africana. Gigante, assim, ela não vai ficar grandona, ela fica... Vamos colocar 25 centímetros, não é um Minhocuçu, mas ela é muito atrativa e é uma alternativa para onde não realmente a lei do Minhocuçu é mais rígida. Então hoje eu conheço pessoas em outros estados, hoje tem uma criadora em Minas, conhecida minha também, que ela vende aí 80, 100 quilos de minhoca por mês.
Então a casa de pesca compra, eu quero 3 quilos de minhoca, outra eu quero 5 quilos de minhoca. E ela produz só para vender minhoca para pesca. Então existe todas essas possibilidades. E além de você ter a minhoca para pesca, você vai ter um adubo orgânico, porque hoje o humus da minhoca é o adubo orgânico de maior qualidade que existe. É um esterco, mas é um esterco que não traz problema, que nem esterco de gado, esterco de frango, tem que ter uma compostagem neles. E hoje a minhoca você pode usar vários materiais de casa, pode utilizar estercos também. Então, hoje em dia tem gente que tem os minhocários, que eles são de 3 andares assim, que utiliza em casa, vai pondo resto de comida, elas vão comendo, depois você tira o chorume lá embaixo. Hoje em dia tem muito disso nas casas que o pessoal prefere não jogar a parte orgânica fora, mas põe ali para elas comer e depois você pode pescar também, pode adubar, dar o adubo para alguém, vender. Então, hoje em dia são muitas possibilidades que muita gente nem imagina como que é agro também. Tudo isso faz parte. Tudo isso é agro. Xará, me chamou muita atenção quando você colocou lá numa das suas postagens uma renda livre de 15 mil reais por mês numa área de 4 mil metros quadrados. Tem um produtor aqui que ele tem, meio hectare que ele tem, e ele divide esse meio hectare em 2. Tem um tomate cereja, hoje em dia 200, chega a 250, 300 reais uma caixa de 20 quilos. Ele cultiva num pedaço, terminou ali mais alguns outros cultivos menores, ele passa para o outro pedaço ali com outro tipo de cultivo, e ele tem essa rotatividade durante o ano e tem uma renda muito boa. E muito produtor também migra do sistema convencional. Hoje você vai vender um alface para o atravessador, você vende a 2,50, por exemplo. Mas se você lavar, pôr na sacolinha e entregar em casa, você vende a 8. Então já tem muita gente migrando. Hoje você foi em grandes polos aí, Goiânia, São Paulo, existem já hortas especializadas nisso. Você faz ali uma cesta, o mínimo é 50 reais que a pessoa vai comprar. Ela vendeu 10 cestas ali, é 500 reais. Você vai num condomínio, é tudo feito pedido antes, por aplicativo, por WhatsApp. Hoje tem 30 cestas para entregar, o mínimo é 50. E aí pode comprar mais. E na hora que você vê ali, é 500, é R$1.000. Hoje, tem produtores aqui em Rondonópolis que faz 45 mil por mês, 50 mil reais. Só que o custo também hoje de produzir aqui, o pessoal que compra, o custo é muito alto. Hoje em dia, o produtor ganha muito, mas também gasta muito. Os custos hoje é muito alto. Numa área pequena, consegue ter uma boa produção, uma boa renda, mas tem que ser muito bem feito e muito organizado. Tem que ser eficiente. Tem que ser eficiente. O problema hoje é você ir comprar um saco de adubo toda vez que você precisa. Você vai gastar R$250, sendo que você poderia comprar... Se juntasse que o pequeno produtor hoje, ele é desunido. Eu sempre falo isso para eles. Vocês são muito desunidos. Por quê? Um acha que o outro tá ganhando mais. E aí acaba que eles desunem depois. Eu falo para eles, junta, vai comprar adubo, você precisa de 5 sacos, você precisa de 10, você precisa de 2, junta e compra. Todo mundo junto. Vai dar o quê? 5, 6 toneladas? Mais barato vai sair. Muito mais fácil. Porque um vai comprar, o outro começa a desconfiar. Desconfia que o outro às vezes tá... Acaba acontecendo isso. E esse produtor pequeno, 80% é comprado à vista. As coisas deles é à vista. Então eles vão lá e compram uma carga se eles se juntassem. E acaba que, eu falo que o pessoal vem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, vem mais acostumado com a cooperativismo. Aqui em Rondonópolis já tentou cooperativa de tudo que é jeito e não teve sucesso para pequeno produtor. Acaba que sempre alguém desconfia de alguém, infelizmente. Infelizmente. Isso é uma cultura que precisava desenvolver aqui, porque realmente o cooperativismo ele é a solução para muitos problemas dos pequenos produtores, principalmente. Sim. Se pensasse um pouco mais, se virasse um pouco essa situação da desconfiança, se você raciocinar, você criando um grupo, tanto de compra quanto para venda, imagina só esses mesmos produtores se unindo
para fazer a venda de seus produtos. Sim. Para escalonar, para fazer venda, para diluir custos. Seria muito melhor. Muito. Eles conseguem comprar trator, eles vão conseguir comprar uma bomba melhor para poder fazer irrigação, enfim, um gerador, instalar energia fotovoltaica. Consegue escalonar essa safra, fulano X, A, B e C vai produzir esses 3 tipos de cultura. Quando vocês terminar, o D, o E e o F vai estar terminando outros tipos de cultura. Aí eles vão plantar de vocês, vocês vão plantar deles. Você consegue ter produto o ano todo. E você faz o rodízio. E você faz o rodízio para evitar praga e doença. Que é o que fazem outras cooperativas. É alinhado isso com os produtores. Essa região vai plantar isso, essa região vai plantar isso. Depois a gente troca. Essa região vai produzir isso. Lógico que uma assistência técnica de qualidade. Que é outra situação que a cooperativa pode proporcionar. A contratação pode de profissional contratar assistência técnica ou terceirizar. E hoje existem hoje programas governamentais, hoje, se falando em extensão rural, em consultoria e assistência técnica sem custo para o produtor, existe essa possibilidade, que no Mato Grosso tem também, da cooperativa ir nesse órgão e falar, eu preciso de técnico para mim, para atender meus produtores da cooperativa. O Senar faz isso, né? O Senar faz isso. Então, o Senar é um órgão de extensão rural, onde ele pode fazer essa parceria com cooperativa. Fala, não, minha cooperativa, claro que cada técnico, cada cadeia, ela tem uma quantidade que pode ter de produtor. A gente tem 30 produtores aqui, pode ter um técnico de olericultura, fruticultura, piscicultura, gado de corte, gado de leite. Então, eles podem fazer essa parceria com o Senar, que ajuda demais. Então, tem que ir... não dou conta de ter, mas eu posso ter esse auxílio governamental para poder ter, que é uma assistência técnica de excelente qualidade. Trabalhei quase 3 anos como extensionista lá. Então, são técnicos bons, pessoas capacitadas, que ajudam demais o produtor, não só na produção, porque é assistência técnica e gerencial. Então, além de ajudar o produtor na produção, ajuda em todo o gerenciamento da propriedade. E para quem não sabe, o cenário do Sistema S. O Sistema S não é de graça. Quando você faz o pagamento do INSS, sim, vai uma cota lá para o Sistema S. E uma parte desse dinheiro vai para o Senar. E volta em serviço. Todo produtor, qualquer nota fiscal de compra ou de venda, ele está pagando a assistência técnica dele. Ele está pagando. Então não é de graça. Procurem, vale a pena. Leonardo, aproveitando isso, vamos para outra pergunta. Quando você falou desse produtor em específico, que com 4 mil metros quadrados ele consegue fazer uma renda bem bacana de 15 mil reais mês, com plantio de tomate cereja e outros produtos. Nós vemos que nos assentamentos rurais nós temos lotes, os menores são de 20 hectares, ou seja, 20 hectares são 5 vezes maior do que essa área de 4 mil metros quadrados. Para quem está nos ouvindo não tem ideia do que é um hectare ele é 10 mil metros quadrados, então 20 são 200 mil metros quadrados. Para quem gosta de futebol, são 28 campos de futebol, na medida FIFA. Tá? Então, uma área como essa, por que nós não vemos tanto, logicamente que existem as pessoas que fazem isso, nesses assentamentos, um aproveitamento melhor dessas áreas, com hortifruti, com criação de aves, de ovos, vendendo ovos, frangos, em algumas que têm acesso à água melhor, peixe, porcos, leite, enfim. O que você acha que isso é cultural ou é falta de incentivo? É os dois. Primeiro, água é o principal. Água. Existem locais, em Rondonópolis mesmo, que é 400, 500 metros para poder achar água. Então, para o produtor de assentamento furar 200, 100 metros que seja, hoje um poço aí de 80 metros vai ficar 30, 40 mil reais. Imagina um de 400. A maior dificuldade hoje é água. Não tem como... geralmente, às vezes, tem uma nascente ali, mas é só para o consumo de casa. A maior dificuldade é água, porque não tem poços... Muitas áreas não tem poços comunitários. E quando tem poços comunitários, que nem
um exemplo é aqui, algumas regiões, não pode ser usado para agricultura. Só para consumo. Só para o consumo. A maior dificuldade é água. Outra dificuldade, frango. Hoje o produtor não pode ir para a cidade para vender frango. Se a fiscalização pega, toma. Porco é a mesma coisa. Criar porco para consumo, criar frango para consumo. Não pode hoje você levar um porco para você vender na cidade. O queijo não pode levar. Até que teve uma época que o pessoal levava escondido. PRF pegava e jogava tudo fora e virou alguma confusão. Também essa parte de legislação pega demais. Outra coisa que eu penso, né, no meu pensar, as rações hoje são caras. Como que é fabricado uma ração dentro de um estado que é uma potência mundial praticamente de soja e milho para a produção de ração? Se você der 100% de ração, suas contas não fecham. Esse é um questionamento. Se você tem a vaca de leite, você dá 100% de ração, se o pequeno produtor comprar de saco em saco, ele tem prejuízo. Frango e porco é a mesma coisa. É também isso também prejudica demais o produtor, é o custo dessa alimentação, porque nem todo produtor vai... Hoje em dia não pode dar lavagem pro porco, né? Não pode mais... Não é que nem antigamente saía juntando tudo... Criava solto, hoje tem que dar, o porco tem que comer ração. O frango tem que comer ração, ele pode pastejar, diminuir custo, mas ele vai comer ração. E o que acontece muitas vezes é não fechar as contas desse custo de ração, porque ele vai no agropecuário e compra um saco de ração, que é muito mais caro você comprar um saco sozinho. E acaba que o produtor desanima. Por isso que hoje não tem produtor que produz mais porco direito, não tem mais... Uma que não pode vender e outra que o custo fica muito alto. Mas também existem as exceções, que tem tudo e não faz nada. Existe isso também. Já passei por muitos assentamentos onde tinha água, onde a prefeitura ia lá e gradeava, e aí você passava lá, estava gradeado, daqui a pouco o mato de novo. E aí voltava, gradeava de novo, e o mato de novo. Então existem essas exceções que tem tudo para dar certo, mas a pessoa prefere não fazer. E aí volta no que você estava falando da cultura da desconfiança, que não consegue montar uma cooperativa. Porque se você montar uma cooperativa, você consegue produzir leite, você consegue registro, você evolui para fazer o queijo com registro, fazer um abatedouro de frango e por aí vai. Se você for ver Paraná e Rio Grande do Sul, são propriedades pequenas. Vamos pegar aí 80 hectares. Nesses 80 hectares tem soja, tem milho, tem feijão. Tem gado de leite e tem porco. As granjas de porco. Na mesma propriedade de, vamos falar, 60 ou 80 hectares. Para onde que vai tudo isso? Para a cooperativa. A cooperativa tem um registro de tudo, onde ela bate o frango, ou passa da cooperativa e a cooperativa vende para uma seara, para uma... Pode falar da marca, né? E a cooperativa pega esses produtos e revende para uma empresa grande que vai beneficiar. Se a própria cooperativa não faz, ela tem esse registro para poder vender para essas grandes empresas que vão fazer o beneficiamento. Então a cooperativa ajuda demais, porque tudo que você tem ali, você consegue vender, que é o cultural daqui, que ainda você vê grandes propriedades com cooperativas, né? Porque normalmente o pessoal que vem já veio lá do Rio Grande do Sul, já conseguiram se organizar e montar cooperativa. Só que o pequeno ainda, eles são muito desconfiados ainda. Eles sempre estão desconfiando de um e acaba que no final das contas não dá certo. Então cada um fica na sua, faz a sua e vê o que vai dar. Não é falta de vontade de trabalhar, às vezes é desconfiança mesmo, desconfiança, né? Xará, chegamos ao final, caminhando para a reta final. Eu queria suas considerações, o que você quer deixar de recado para alguém, você quer dar uma dica para o pessoal. Logicamente, a dica de seguir o seu Instagram. Siga lá o @Passiflora Rural. Tenho certeza que você vai ter boas dicas lá, não tem erro.
E quem sabe até você vai querer entrar no grupo de WhatsApp do Leonardo, porque tem dicas valiosíssimas lá. Mas além disso, você que conhece o produtor, você já deu assistência lá pelo Senar, qual a dica que você tem? O que você tem para falar para o pessoal que está nos ouvindo que não conhece de agro, não conhece de roça? O que você pode falar para eles do produtor? Quem que é o produtor para você? O que eu falo, que eu tenho para falar para o pessoal de casa é ser menos radical, porque hoje o produtor ele passa por tudo, o produtor é o que menos ganha e o que mais sofre, que muitas vezes o preço do mercado, quando oscila demais, alguém está perdendo, e ter mais empatia em cima disso, porque hoje em dia todo mundo fala, todo mundo mete o pau em alguma coisa, né? E o produtor está lá no sol, na chuva, produzindo de segunda a segunda, 365 dias do mês, perdendo uma produção aqui, ganhando outra, às vezes o mês não fecha as contas, às vezes fecha. Então eu falo que o produtor é o que o produtor é o que faz rodar hoje o Brasil. Hoje em dia não tem como, tudo que você come, tudo que você faz, o que a gente está vestindo hoje, essa mesa aqui, tudo é agro. Não tem como hoje não ser, não tem como não ter o agro, não tem como mais, tudo é agro. Então, desde tudo que você come, que você veste, os móveis, é tudo agro. Então, tem que meter menos o pau e agradecer mais. É isso aí, gente. Vamos agradecer ao agronegócio. A gente tem o que comer, se a gente tem o que vestir, a gente tem que agradecer ao agronegócio. E o agronegócio não para. E o Hora do Agro também não para. Vamos preparar para o próximo programa, porque esse aqui chegou ao fim. Espero vocês na próxima semana. Até mais!